Pessoal, esse bizu tem que saber. O que eu vou passar aqui para vocês hoje é uma sacada, é uma ideia que, para você ir para qualquer Olimpíada de Física, para o vestibular do ITA, não importa. Você precisa saber, é uma sacada interessante você ter. Vira e mexe, cobram isso, tá? E isso cai em todo tipo de matéria de física, tá? Já vi cair. Mecânica cai toda hora isso aqui. Mecânica, cai muito essa ideia. Mecânica. Já vi cair em eletrostática. Não me lembro se é a prova do ITA, mas acho que já caiu em Olimpíada. Eletrostática. Na prova do ITA 2013, de física, teve uma questão brilhante. Simplesmente brilhante. De termodinâmica. Que tinha esse bizu. Então, cara, você ir para a prova, de qualquer prova, Olimpíadas, ITA, qualquer vestibular de física ou qualquer prova de física um pouquinho mais avançada, tem que saber esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá com o bizu que eu gosto de chamar de bizu da distância mínima. Isso aqui é um bizu fantástico. Qual que é a ideia? É a seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho o seguinte, ó. Imagine que eu tenho no chão... Opa, eu tenho aqui um chão. Tá? E nesse chão, eu tenho aqui o seguinte. Essa aqui é uma questão antiga bem do ITA, uma questão bem antiga do ITA, acho que de 87, mas ela ilustra muito bem o que eu quero passar, e cai toda hora essa questão. Toda hora ela recai. Que é o quê? Eu tenho aqui uma partícula de massa mzinho e lanço ela com um V para a direita, tá? E na direção do disparo, eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma mola que está acoplada a um bloco bem bizonho. É um bloco que possui um perfuro onde a mola está alojada e esse blocão aqui é emissão. Essa superfície aqui é sem atrito, tá? É sem atrito e esse bloco aqui pode deslizar à vontade, tá? Ou seja, se eu der um peteleco nele aqui, ele vai andando, tá? A pergunta que não quer calar é: qual é a compressão máxima da mola? Lembrando, a mola tem K de constante. E a gravidade aqui ela é nula. Ou pode ser desprezada, né? Tanto faz. A gravidade aqui é nula, não importa a gravidade. Qual que é a compressão máxima dessa mola? Tá certo? Pausa aí e tenta resolver. Muito bem. A ideia que eu quero passar antes de tudo é o seguinte, ó. Imagina que eu faço esse experimento, só que agora um vagão de trem, tá? Um vagão de trem aqui. Esse vagão de trem, eu vou primeiro deixar ele fixo. Então, ele não pode se mexer, tá? Ele tá fixo no chão. E imagina que agora eu coloco aqui uma mola bem grandona aqui, que pode deslizar sem atrito tranquilamente, que nem aqui em cima. Só que agora o chão é fixo, né? O suporte tá fixo. Tá certo? Aqui, fixo. E eu faço esse experimento. V, tá? O que acontece? Qual que seria nesse caso, né? Ignorando que é G. Aliás, nesse caso nem importa muito o G, né? Mas enfim. Qual seria o caso em que a mola estaria toda distorcida? Bom, como é que seria isso? Bem, aqui eu teria o seguinte, né? A bola viria, aqui ela bateria, logo no início ela teria V de velocidade e a mola estaria tendendo, né, a começar a comprimir. E aí no fim o que ia acontecer? A mola ia... Aqui ela começou, aí ela vai comprimindo, aí depois vai comprimindo mais ainda, certo? E aqui ela está com V, a bolinha está com V. Aqui, depois a bolinha está com U de velocidade, uma velocidade de U menor que V. Aí chega uma hora que acontece? A bolinha para, né? A bolinha vem e para. Por quê? Porque chega uma hora que a mola conseguiu frear a bolinha, certo? A bolinha começou aqui, né? O movimento começou aqui. E a bolinha parou. Teve com V igual a zero. Assim como a mola, né? E o que vai acontecer depois? A molinha vem voltando, né? Ela vai voltando aqui e vai expulsar a bola com V de novo para a esquerda. Tá certo? Isso vai acontecer. Agora, veja que interessante. Quando que acontece um momento de compressão máxima? Ou seja, qual que é a maior distorção do comprimento de mola que a gente tem? Quando ela acontece? Quando V é igual a zero, quando a bola para. Por que disso? Pensa, se a bola estivesse indo um pouquinho mais para a direita, com um pouquinho de velocidade, que significaria o quê? Que a mola teria que andar junto com a bolinha para conseguir ir freando ela, né? Ou seja, ela andaria um pouquinho mais, logo esse comprimento daqui não seria a compressão máxima. Agora, se for o contrário, que V está indo para cá, ou seja, a bolinha está voltando. Se ela está voltando, quer dizer o quê? Quer dizer que ela teve que parar em algum momento, tá certo? Mas, ora, se ela está vindo para cá, ela está voltando, em algum momento ela teve que estar com V igual a zero,
Quer dizer que ela estava aqui antes, né? Ela tinha que estar mais para frente. Ou seja, esse completo aqui não é o máximo. Ou seja, o máximo só acontece quando a bolinha parou. Agora, aí vem a questão. Suponhamos que agora eu sou um cara que está olhando de fora, o vagão, e eu faço o vagão se mexer. Ou seja, o vagão se mexe. Tá certo? Aqui. O vagão agora está se mexendo. Tirei aqui os trilhos fixos dele e deixei ele rodar agora. E eu faço esse vagão rodar com 100 metros por segundo de velocidade. Exemplo, não importa a velocidade. O vagão vai andando, né? Agora, o que acontece? Quando eu for olhar essa situação toda aqui, qual que vai ser agora a condição, segundo os meus olhos, para que a mola tenha atingido a condição de compressão máxima? Vai ser quando a bolinha parou em relação aos meus olhos? Ou seja, o vagão está andando, não, mas eu estou vendo a bola aqui, ela parou, certo? O vagão está andando, mas a bola parou. Não, né? Não é essa a condição. Qual é a condição? A condição é o quê? Pensando naquele caso, a condição era o quê? Em relação à mola, a bola está parada, né? É aí que faz sentido, né, de fato. A bola tem que parar em relação à mola. O que, nesse caso aqui, significa o quê? Significa que ambos, a bola... Aqui, vou pegar aqui nesse caso. Significa que ambos, a bola e a mola, estão andando com a mesma velocidade, né? De 100 metros por segundo, que é a do vagão. Ou seja, qual que é a condição de fato para que a mola pare? A velocidade relativa entre a bola e a mola tem que ser zero. O que para um observador externo quer dizer o quê? Que a velocidade do projétil em relação ao solo, vetorialmente falando, tem que ser igual a da mola em relação ao solo. Leia-se, os objetos têm que ter V's iguais. Quando isso acontecer, quer dizer o quê? Que a compressão da mola foi máxima. Beleza? Isso é o bizu da distância mínima. Beleza? Essa é a ideia, tá bom? E aí agora vamos resolver a questão do de fato, né? Ou seja, eu tenho aqui a minha bolinha, tá aqui com V, massa M. Aqui tá na direção do disparo o meu blocão bisonho de massa Mzão e sua mola de concha de K no solo. Essa é a situação inicial, tá certo? Agora, no momento em que acontecer a compressão máxima, o que vai acontecer? O bloco vai estar andando, né? Porque eu transferi parte da velocidade da bola para o meu bloco poder se movimentar. Aqui. E a minha bolinha e o meu bloco vão estar se movimentando com a mesma velocidade que eu não conheço qual que é, mas eu vou chamar de U. Tá certo? Por que estão ambos com U de velocidade? Porque a gente já falou. Ambos têm que ter a mesma velocidade em relação a alguém que está parado no solo para que a compressão da mola seja máxima. Tranquilo? Essa é a ideia. Então o que acontece? Agora, para a gente poder determinar qual que foi o x máximo da mola, temos que brincar com algumas equações de mecânica. Bom, a ideia sempre é o quê? A gente pegar o que se conserva nessas situações, tá? Então, nesse caso, quais são as quantidades físicas que se conservam nesse sistema? A primeira, e a mais óbvia, tem que saber de cara, é a energia mecânica. Por quê? Porque eu não tenho forças dissipativas. O atrito aqui não existe, né? A mesa não tem nenhum atrito, tá certo? Não tem forças conservativas, dissipativas, perdão, não tem força aqui dissipativa, certo? E, claro, a força da mola é uma força interna ao sistema, né? Então, a energia se conserva. Perdão, falei asneira. Falei asneira. Todas as forças aqui são conservativas. Força interna não é garantia de energia mecânica. Conservada, tá? Falei asneira. Agora, então a primeira coisa que a gente sabe é o quê? Energia mecânica se conserva. Logo, a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim. Qual é a energia mecânica no início? Ora, é apenas a cinética da bolinha, né? Porque no começo a mola está distendida, então não tem nenhuma energia elástica, e o blocão está parado. Então a única energia mecânica que a gente tem no início é o quê? É a cinética. Então é 1/2 de mv². E qual é a no fim? No fim eu tenho o blocão com U de velocidade, a bolinha com U de velocidade e a mola distendida em x. Sendo esse x a compressão máxima. Então a gente tem o quê? Temos a cinética da bolinha, 1/2 de mu², mais o do blocão, 1/2 de mu², mais a energia potencial da mola. Tá? Essas partes aqui eu vou juntar, né? Vou colocar o U² em evidência. Teria aqui 1/2 de mzinho mais mzão, Uzinho². Essa é a equação dada pela conservação de energia mecânica. Tá bom? Agora vamos lá. Uma coisa sempre boa para fazer em questão é você fazer o quê? É você checar quais incógnitas você tem e quais você não tem.
Porque se o seu número de incógnitas for diferente do número de equações que você tem, aí ferrou. No caso, como assim? Bom, eu conheço o valor de m, ele me deu. Eu sei v, porque a velocidade de início da partícula, né, ele me deu. Eu não sei qual que é u. U é a speed final, né, a velocidade final do conjunto. Sei k, mas não sei x. Ou seja, eu não sei duas incógnitas. Eu tenho uma equação. Então eu tenho que fazer o quê? Procurar mais uma equação que envolva uma dessas duas incógnitas. Aí eu resolvo tudo. Tá? Qual é a outra quantidade que se conserva nesse caso? Momento linear. Por quê? Qual é a condição de conservação de um momento linear? O momento linear se conserva, ou seja, PI igual a PF, quando? E no caso, como não tem gravidade, no caso, né, o momento se conserva em todas as direções. Mesmo que tivesse gravidade, na componente x, o momento se conservaria. Mas não tem gravidade, então, de fato, o momento se conserva. Tá? Aqui não tem peso nem normal, então, Brasil. Como não tem força externa resultante, o momento se conserva. O momento inicial é mv, porque a única coisa que se mexe é a partícula que tem massa m e speed v. E no fim, o conjunto total com a bolinha está se movendo com u. Ou seja, eu tenho u de velocidade para tanto a partícula de massa mzinho quanto para a de massa mzão. Então eu tenho mzinho mais mzão vezes u como momento linear final. Essa é a minha equação 2. Veja o quê? Que eu quero achar o meu x, né? Para eu achar o x, eu tenho que me livrar desse u. O u está atrapalhando a situação toda. Se eu pego o u aqui na equação e jogo aqui dentro, eu vou ter o quê? X em função de quê? De m, v e mzão. Né? Porque eu vou ter o quê? Que u vai ser igual a mzinho, mzão por... mzinho v, perdão. Sobre mzinho mais mzão. Né? Essa é a minha velocidade do conjunto. Que está todas em função de mzinho, vzão, etc. Está tudo em função de coisas que eu sei. Então eu jogo aqui dentro, na equação, isolo x e achei. Se eu fizer essa maracutaia toda aí, se eu brincar com a expressão, eu vou chegar aqui a velocidade, que a compressão máxima da mola é igual à velocidade inicial de lançamento vezes raiz de mzinho, mzão por k vezes mzinho mais mzão. Essa é a compressão máxima da mola. Beleza? Beleza. Aí por que essa é um bizu tão importante para todas as áreas? Porque cai em todo tipo de questão. Te dou um exemplo só para você brincar e agora eu deixo para você de homework. Que é o quê? Eu tenho aqui um elétron, certo? De carga elementar, né? Porque é um elétron. Lanço ele com V em direção a um outro elétron aqui que está inicialmente parado, tá certo? Esse elétron está parado, fechou? Lanço na direção dele, tá certo? Cada elétron tem uma massa mzinho, certo? Beleza. A minha pergunta é, qual é a força coulombiana? Qual é a força coulombiana máxima que é experimentada por eles? Ou até, caso você queira brincar, ó, vamos lá. Qual que é a força coulombiana máxima? Qual que é a energia potencial máxima experimentada por esse sistema? Que mais? Dá pra brincar com muita coisa. Qual que é... Sei lá. Não, vai, assim tá bom já. Quais são essas coisas aqui? Eu não vou resolver, mas só pra você ter uma ideia, uma palhinha, o que acontece, ó. Quando que acontece a força coulombiana máxima? Força coulombiana é o quê? É uma constante, que é Kzinho, vezes a carga da primeira partícula, vezes a carga da segunda, sobre R ao quadrado. Ora, a carga de cada elétron é fixa, né? Então Q1 vai ser E, que é uma constante, Q2 será E, que é uma constante, e K também é uma constante. Ou seja, para eu poder maximizar minha força F, eu tenho que mexer no R. De que maneira? O R tem que diminuir, né? Porque se eu diminuo o valor de uma fração, a parada que está dividindo uma fração, o denominador, eu aumento o valor da fração como um todo, que é a força, né? Então eu tenho que achar o quê? A distância mínima. Mas quando que a distância é mínima entre duas partículas? Só a título de visualização para você ver. Aqui, ó. Eu tenho o quê? A partícula, o elétron aqui, suponhamos que eu lanço ele a 1000 metros por segundo, tá? E eu tenho aqui o meu outro elétron a 0. Concorda comigo que a força coulombiana vai interagir de tal maneira que
né, cargas iguais, né, de mesmo sinal, então a força colombiana vai agir dessa maneira, né, aqui, né? Essa aqui vai tentar frear e essa acelerar. Ou seja, começam com 1000 e vão a 0. E essa aqui está a 0. A força interage, então há uma distância bem grande, tesão. Como essa carga aqui tem uma velocidade maior do que a outra, essa aqui vai se aproximar dessa, mais rápido do que essa se afasta da outra carga. Então aqui está 100 mil, está 1000 a 0. Então essa aqui vai ganhar, vai andar para frente. Aí passou um pouquinho de tempo, o elétron aqui está com 800 de velocidade e o outro está com, sei lá, eu não sei se vai bater bonitinho, então sei lá, vai, tá a 100, eu não sei. Ora, esse está andando mais rápido do que esse, então vai se aproximar. Então essa não é a minha distância mínima, porque esse elétron vai andar mais rápido que essa. E vai se aproximar, portanto, desse aqui. Chega uma hora que ambos estão a exemplo, não sei, estou chutando. 400. Aqui está 400 e aqui está 400. Concorda que a força ainda está agindo de maneira que essa carga aqui se afaste e essa acelere? Ou seja, essa aqui seja freada e a outra acelerada? É, né? Ou seja, nesse momento aqui, ambos estão com a mesma velocidade. E essa é a minha distância x qualquer. Mas a partir daqui, a força vai o quê? Desacelerar essa carga aqui e acelerar essa. De forma que essa carga da direita vai ir para a direita mais rápido do que essa. Essa aqui vai vir a 300 e essa, sei lá, a 500. Ou seja, essa carga vai vir para cá mais rápido do que essa. Logo, vão se afastar. Concorda? Então, o momento de distância mínima é quando? Quando as speeds, quando as velocities, quando as velocidades de cada elétron é a mesma. São iguais. Essa é a ideia. Veja que isso se aplica na eletrostática também. Tá certo? Então, cara, esse bizu tem que saber. Resolve aí, cara. É um bom exercício. Resolve essa questão aí. É um ótimo exercício. Tá? E caso esteja bom de termodinâmica, olha a questão ITA 2013. Eu não vou saber agora direitinho. Mas, se eu não me engano, era um tubo que tinha um pistão que era lançado com V. Certo? E aqui tinha um gás aqui dentro, tudo. Essa era a questão, tá? Olha lá na prova. Questãozaça. Brilhante essa questão do ITA. Brilhante. Fechou? Então é isso, pessoal. Bizu que não pode ousar não saber.